Olá! O convidado do Vida Vivida de hoje faz da música seu instrumento de trabalho. À frente das câmeras, ele é conhecido pelos personagens engraçados, mas é atrás que ele realmente aparece, compondo, produzindo e fazendo arranjos. Não é isso, Tim Rescala? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo bom. A gente vai bater um papo e você vai responder as perguntas da galera ligada na telinha, tá ok? Tá certo. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais dos ritmos da vida e da carreira de Tim Rescala, de Dó a Si. Luiz Augusto Rescala nasceu em 21 de novembro de 1961, no Rio de Janeiro. Passou toda a infância no Colégio Deodoro, na Glória. O garoto, que até parecia comportado, herdou a veia cômica do pai, o irreverente músico Amado Rescala. Aí, a família inteira, Tim ao lado do irmão Zé, do pai Amado e da mãe Maria de Lourdes. Ele bem que tentou ser jogador de futebol, mas o interesse pela música logo prevaleceu. Aos 15 anos, fazia arranjos musicais para shows. Sempre estudioso e ainda negando os caracóis dos cabelos, Tim participou em Minas de um curso de música contemporânea. Em 1980, já como maestro, regia um septeto. Eclético, ele dirigiu e atuou como Maria Alice Dodói na comédia A Porta e ganhou o prêmio de melhor direção musical. Tim Rescala usa e abusa do humor, mas não perde a cabeça. Só pela filha Isabela, de 7 anos. Tim mantém um estúdio na Glória que considera seu reduto de criação. Seu maior prazer fica por conta da criançada. Inspirado nelas, Tim produziu espetáculos que fazem parte do imaginário infantil. Palco para ele não é problema. Pode ser no teatro, na rua, sozinho ou acompanhado, Tim tem sempre a receita de um bom espetáculo. Agora está produzindo o CD Romance Policial, que é um apanhado de várias de suas obras de teatro musical. Tim, por que um CD com obras de teatro musical e de concerto tem como título Romance Policial? São músicas de uma peça específica ou é mais uma sátira sua? É mais uma sátira, porque o Romance Policial é uma das peças, né? É a mais longa do CD, que tem 15 minutos. É a primeira a ser ouvida no CD e, na verdade, é que caracteriza o trabalho todo. E o que une todas essas composições, na verdade, são peças de concerto com elementos teatrais, é o trabalho cênico feito por músicos, né? Então, são músicos muito mais do que, com mais possibilidades e mais capacidades do que os músicos normais, porque eles são também atores, eles falam e tocam ao mesmo tempo, o que é muito difícil. Quer dizer, no caso do Romance Policial, cada um deles assume um personagem. Ah, que ótimo. Então, eu quando rejo a peça, eu sou também o narrador, o solista que toca marimba, que é o Rodolfo Cardoso, ele é o detetive dessa história de Romance Policial. Tem uma mocinha, que é a Baby, que é feita pela Maria Tereza Madeira. É uma música bastante difícil, tecnicamente, e se torna mais difícil ainda para os intérpretes, porque justamente isso, eles têm que tocar e falar ao mesmo tempo. É um teatro embalado, né? Vamos dizer assim, que essa caixa aqui é bem inusitada, um barato. É porque o CD, como ele é totalmente inusitado em termos de musicais... Eu tirei daqui o CD. Então, Marcos Wagner, que foi quem fez o projeto gráfico, né? Ele optou, assim, obviamente... E aqui vem, né? Sugestão. Você abre em sanfona ele. Exatamente. Aqui você tem os personagens. Pois é. Eu tô aqui de narrador. Cadê né? o disco? Cadê? O disco tá aqui dentro. Ah, que ótimo. Tem tudo menos disco, né? O disco é difícil de achar. Não, mas é como você falou, né? É um disco teatro, embalado. Exatamente. Então, cada personagem dessa história do Romance Policial tá desenhado aqui, cada um com uma fala característica. Aqui, por exemplo, a Baby, que é a namorada do Aranha, que é o detetive, está falando: você é um canalha, mas eu te amo. Essa ideia de fazer um disco assim
é sua? É minha, é minha. Maravilha. Porque é justamente isso, como a música é totalmente inusitada, não é um trabalho de forma alguma comercial, com intenções de vender 1000 CDs, entendeu? Quer dizer, 1000 acho que vai vender 2000 e tal. Você me explicou já o porquê desse nome no seu CD. Mas agora eu quero saber, a gente te chama de Tim Rescala, mas seu nome oficial é Luiz Augusto Rescala. Por que Tim? Esse Tim vem da infância, né, da infância remota, porque quando eu chorava, meu irmão, eu tenho um irmão apenas, 1 ano mais velho que eu, ele, para me fazer parar de chorar, ele fazia uns barulhinhos, e principalmente a minha mãe, fazia tim-tim-tim, patatá, aqueles barulhinhos de criança, e o meu irmão ouvia aquilo e repetia. Né? E eu parava de chorar justamente quando a minha mãe ficava com o tal do tim-tim-tim. E ficou Tim. Então, na verdade, não tem nada a ver com Timóteo, que as pessoas pensam que tem a ver com algum nome, mas não. Então, de Luiz Augusto passou a Tim e praticamente ninguém me chama de Luiz Augusto, a não ser quando tem alguma conta para pagar. Uma coincidência, mas tem uma sonoridade, né? Tim, pois é musical, né? Vamos para uma telinha para você? Vamos. Eu sei que você é muito fã da série National Kid, como eu. Gostaria que você tocasse a trilha sonora da série. Mas como é que ele sabe disso, que eu sou fã da National Kid? Não sei se eu lembro, não. Eu posso tentar aqui. National Kid? Bom, pode ser que eu lembre um pouco da música. Agora, da letra, com certeza, eu não vou lembrar, porque eu não sabia. Mas era... Acho que é isso. Acho que é isso. Eu só lembro do Nacional Liquido. O resto não sei. Pois gente. Você fez uma vida acadêmica bem fechadinha, né? Você se formou, entrou para a faculdade, você tem uma formação acadêmica bem marcante na sua vida, né? Mas o teatro, a música, pro teatro você começou a fazer em 1980. E você corria atrás de prêmios, porque foi um atrás do outro. Bom, eu não diria que eu corri atrás dos prêmios. Eu acho que, de certa forma, quando eles vêm, né, se é justo que eles vêm para coroar um trabalho que você faz, né? Eu até acho que não é interessante para o artista ele fazer nada pensando no prêmio ou pensando nos críticos. Ele tem que pensar, eu acho que, em primeiro lugar, nele. Ou seja, se satisfazer com aquilo que ele está fazendo. É isso que eu faço. Mas, obviamente, se eu estou fazendo uma coisa para crianças, por exemplo, eu não vou fazer o mesmo que eu faço numa peça de concerto para adultos, né? A não ser que seja uma peça de concerto para crianças. Ou seja, você também, obviamente, tem que pensar no público, quem vai ouvir sua música, quem vai assistir o seu espetáculo. Mas eu acho que o principal, inicial, é a satisfação própria do artista, né? Então, eu acho que os prêmios são uma consequência boa, né, do seu trabalho. Agora, o mais importante é o seu trabalho, por quê? Porque se você não ganhar o prêmio, o seu trabalho continua. E o seu critério de valor continua. Porque o público continua te prestigiando, ou o crítico, ou seja lá quem for, enfim, as pessoas interessadas. Então, na verdade, eu acho que o prêmio é só uma consequência. Vamos dar uma paradinha, mas a gente volta já com Vida Vivida. O Vida Vivida está de volta conversando com Tim Rescala. Vamos para mais uma telinha direto? Vamos. Tim, lembro de você na escolinha do professor Raimundo quando você era o Capilé. Como foi viver este personagem? Olha, a experiência foi muito legal, foi muito interessante pelo fato de contracenar com grandes humoristas, né? Além do Chico Anísio, que eu admiro desde criança, eu lembro que toda semana eu fazia questão de assistir o programa dele e sempre perguntava para meu pai, hoje tem chicanismo? Tem chicanismo e tal. Então eu adorava ver. Depois eu vi trabalhar com ele, para mim foi um orgulho, né? Já que você admirava. Importante, né? Tem alguém querendo falar com você. Vamos para mais uma telinha. Tim, sei que você é autor da Orquestra dos Sonhos, a primeira ópera infantil feita no Brasil. Você não acha que música erudita é muito séria para crianças? Olha, eu acho que não. Eu acho ao contrário. Existe, eu acho, um equívoco com relação à música para criança, que é para criança, que as pessoas pensam que música para criança tem que ser mais simples. Eu acho justamente o contrário, não tem que ser.
Por quê? Porque a criança, ela ainda não teve o contato com o universo sonoro com o qual a gente tem, por exemplo, a partir de 18 anos, 20 anos e tal. A cada vez que o tempo passa, a gente vai adquirindo mais informação auditiva, até chegar numa saturação. A criança não. A criança tem um ouvido aberto. Ela não tem preconceitos. Então, ela é capaz de entender e de se entregar para estímulos sonoros que os adultos já não querem mais. Os adultos já têm um cansaço auditivo. Então, é justamente para a criança que a gente deve oferecer uma coisa mais elaborada. E se você leva uma criança que ainda não tenha, digamos, uma criança de 2, 3 anos, ou até 4, que ainda não tenha o ouvido saturado por esse tipo de informação pseudo-infantil, que existe, por exemplo, nesses discos infantis comerciais, certamente ela vai se interessar por um estilo maior, mais profundo em termos musicais. Então, com essa primeira ópera, eu consegui provar isso. As pessoas ficavam achando, não, você é doido, como é que você vai colocar música tonal para a criança? Não só era um contexto de canto lírico e de música erudita, como também de música contemporânea. E as crianças adoravam, entendiam, brincavam com isso. Então, na verdade, isso é um preconceito, é um equívoco. Eu acho que é o contrário. Para a criança que a gente deve oferecer uma coisa de qualidade. Para todo mundo, né? Mas eu acho que principalmente para a criança. Maravilha. Tem uma telinha que eu acho que ainda está nesse assunto. Vamos ver? Vamos ver. Sim, você é um expert em música. Você acha que a música em si deveria ser incluída como matéria obrigatória no currículo escolar? Olha, eu acho que a matéria, sim, né? Eu acho que seria importante porque, principalmente no Brasil, a música toca muitas pessoas. O Brasil é um país musical. O brasileiro é musical, então acho que a matéria música deveria ser obrigatória. Agora, não acho que deveria haver um currículo obrigatório. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu era criança e estudava em escola pública, a gente era obrigado a cantar hino, entendeu? Nada contra os hinos, mas só tinha isso. Hino da bandeira, hino nacional, isso é tudo bem, tá certo que a gente tem que saber, né? Tem que mas saber, tem um limite. né? Mas deveria haver uma outra coisa. Então, um pouco mais para cá, eu lembro que já no ginásio já havia um outro conceito de aula de música, que era o período de arte e educação e tal. E, infelizmente, isso foi tirado do currículo. Você já pensou em dar aula? Você já deu aula, né? Uma época. Eu já dei aula, eu inclusive fiz licenciatura, né? Quer dizer, eu fui formado para ser um professor de música, mas na verdade o meu intuito na época era ter um diploma para estudar no exterior. Eu até tive a chance de nem precisar fazer faculdade aqui e fazer no exterior, de ter uma bolsa, mas eu achei que não era ainda a hora. Eu preferi ficar aqui. Acho que fiz uma opção certa, porque estando aqui E bom para nós, né, também. Bom, que você ficou aqui. Aí eu tive contato com coisas com as quais eu não teria na época lá. Né? Eu tive contato com teatro, com humor e coisas assim que ampliaram o meu trabalho. Né? Então eu achei importante, quer dizer, eu gosto de dar aula, mas não teria o magistério como uma profissão principal. Né? Eu gosto de dar aula porque eu acho que assim você se recicla também. Né? Você falou que você deu aula. E aqui você está como um professorzinho, não só dando aula de música, mas com um pincel aqui. Você se interessou também por outras artes? Olha, eu cheguei a me interessar porque o meu pai era restaurador de obras de arte, né, restaurador de quadros principalmente, além de cantor lírico. E eu trabalhei com ele, assim, quando era adolescente, ajudando no trabalho de restauração. Mas, embora eu gostasse disso de pintura, eu gosto até hoje, eu não me aventurei assim, nessa área. E sempre pensei em ser músico mesmo. Fora ser jogador de futebol na infância, eu sempre pensei em ser músico. E tem outros livros aqui. É louvável essa tua preocupação em fazer um público, uma plateia infantil já gostar, sabe? Parabéns para você por isso. Aqui tem um livro belíssimo, esse Pianíssimo foi super premiado, né? Pianíssimo originalmente foi uma peça de teatro, uma peça infantil, um musical, que depois se transformou em livro, né? Nesse livro aí, que foi um outro texto, depois em CD, com 3 montagens aqui no Brasil e através do trabalho da Tânia Costa, que é uma atriz que vive na França já há bastante tempo, ela traduziu o texto, inicialmente uma outra peça minha, chamada Papageno. Ela traduziu, que é essa aqui, que também foi editada. Essa aqui é a edição do texto teatral com as partituras, né? Hoje está viajando essa peça, está na França. Está na França, estreou dia 30 de outubro em várias cidades.
tem 31 ou não sei quantas apresentações já marcadas em cidades diferentes. Eu acabei de saber ontem por um e-mail que foi muito bem, que já saiu uma crítica muito boa, tal, que me deixou muito feliz. E o Pianissimo, na verdade, ela traduziu depois do Papageno, mas a Comédie Française se interessou em montar, então foi apresentado um espetáculo especial de fim de ano no ano passado. E foi a primeira vez em toda a história da Comédie Française, de mais de 300 anos, que existe essa coisa. que se apresenta uma peça infantil, justamente de um autor brasileiro. Legal. Já que a gente falou do Pianissimo, será que dá pra gente fechar esse bloco com você tocando? Com certeza. Todo instrumento nasce pra soar, pobre do piano que não tem quem o tocar. É como uma estrela que... O Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do Papo com Tim Rescala. Vamos para mais uma telinha? Vamos. Sim, você parece uma pessoa super agitada. Você é assim mesmo? Você faz 1000 coisas assim ao mesmo tempo? É assim mesmo? Como é que é você? Sou assim mesmo. Sou agitado nesse sentido, mas, enfim, de trabalhar... Ser produtivo, né? Sou bastante produtivo. Isso eu acho que, na verdade, não tem muito segredo, não. É só uma questão de chegar todo dia no mesmo lugar, no meu estúdio, no caso, e trabalhar com hora marcada. Eu acho que se você tem um hábito, se você cria esse hábito do trabalho cotidiano, você vai sempre produzir. Pode ser que um dia você trabalhe mais, trabalhe menos, né? Mas com certeza o momento de inspiração ele vem por causa do trabalho. Você procura chegar a algum lugar, por isso que você chega. E a Isabela, sua filha, herdou essa agitação ou é mais calma? Inteiramente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo. O talento para a música ela também herdou? Também tem. Né? Ela já está envolvida com a música, conhece algum instrumento já? Ela está estudando música e tem gosta de piano, quer dizer, está agora se encantando pelo piano, gosta também de outros instrumentos, violino, ainda não aprendeu, gosta de guitarra, né? Agora está se encantando por rock, né? Por causa de guitarra, está curiosa com relação a Beatles. E o que você acha isso? Você que foi criado com a música clássica, ouvindo música clássica. Não, mas eu também fiz rock. Fez rock. Né? Eu também tive conjunto de rock e fui cabeludo e tal, toquei guitarra também. Né? E eu acho que cabeludo você ainda é, né? Ainda é, de certa maneira, né? Só para um lado só, mas eu não sou. Mas eu era muito cabeludo. E aí, eu fui roqueiro também, né? E gosto de rock, não ouço tanto quanto ouvia antes, mas eu acho importante, porque música não é uma coisa só. Vamos para mais uma telinha? Oi, Tim, tudo bom? Olha, sempre te achei o máximo, gosto muito do seu trabalho, acho você super engraçado. O que você acha de ter um programa só seu na TV, hein? Isso seria muito legal, né? Eu já fiz, assim, já tive uma experiência, não um programa inteiro meu, não sei nem se eu daria conta disso, mas um quadro num programa que chamava Quadro a Quadro, que era na TVE, não me lembro muito bem em que ano que foi isso, mas a experiência foi interessante, durou um ano, porque eu podia fazer o que eu quisesse. Né? A grande vantagem era isso. Então, se quisesse cantar uma música, eu cantava. Se eu quisesse chamar um convidado, eu chamava. Então, isso foi muito bom. Você ia experimentando, né? Eu ia experimentando. Então, isso em televisão é muito difícil. Né? Na TV aberta é praticamente impossível. Né? Eu trabalho com televisão, mas dentro de um determinado contexto, como produtor musical, atendendo a pedidos, etc. Tal. Se eu fosse fazer uma coisa minha, obviamente eu faria uma coisa totalmente diferente do que está no ar. Eu tenho muita vontade, já tentei, já levei isso para algumas emissoras, né? Eu tenho muita vontade de fazer um programa de música para crianças, principalmente voltado para música clássica, né? Mas até hoje não teve ninguém que se interessasse. A proposta é bem legal, né? Pois é. Vamos para mais uma telinha? Vamos. Tim, qual conselho você daria para um músico em início de carreira? Olha, é uma profissão difícil, né? No Brasil, a gente sabe que no Brasil atualmente quase todas as profissões são difíceis, né? Mas música, arte é particularmente mais difícil porque normalmente quando as pessoas vão cortar o orçamento começam
pelo lazer e em seguida pela arte, ou seja, pela diversão, né? Quem lida com artes dos espetáculos sabe disso, né? A primeira coisa que cortam é arte, ou seja, é show, é música, é disco, Então, é uma profissão ingrata. Agora, se a pessoa gosta, se ela é apaixonada por isso, é mais importante que tudo. Tem que seguir em frente, né? Tem que batalhar, vai sofrer muito, mas eu acho que vale a pena. Quer dizer, tem que ser determinado. Existe algum conselho prático que você queira deixar aqui? Olha, eu acho que o único que eu poderia dar é seguir em frente, quer dizer, deixar as adversidades para trás e estudar o mais que puder. Ok, Tim. Infelizmente, nosso tempo acabou e eu queria que você terminasse esse programa tocando um pouquinho. Bom. Mas antes, eu queria agradecer ao pessoal que participou da telinha e a você de casa também. Se você quiser mandar um e-mail com sugestões para o programa, basta enviar um e-mail para tvuniversidade@universidade.edu. Ele era um artista genial, apontado pela crítica como um gênio sem igual, polêmico, atípico e paradoxal, criativo, imprevisível e temperamental. Ele tinha um nome internacional. Suas obras refletiam a neurose atual. Diziam alguns críticos que era meio louco, mas isso, na verdade, todo artista é um pouco. Ele era mesmo um homem radical. Acusava até o Jean-Luc Godard de ser tradicional. Para ele o que importava era sempre a experiência, mesmo que para isso ele beirasse a demência. Mas quando finalmente no aeroporto ele chegou, uma grande entrevista coletiva convocou. Faria uma performance toda especial, inaugurando assim o salão da Bienal. E foi um rebuliço na imprensa nacional. Convocou-se a inteligência e a esperteza mundial. O ponto culminante de uma obra sem igual, o cume criativo de um artista genial. Todos atentos, aguardando o grande artista que chega calado, pedindo atenção. Silêncio, não falem, pode estar criando. Ele precisa de concentração. Calmo, tranquilo, pega uma caixa pequena, escura, parece papelão. Abre e tira de dentro uma bomba que explode e arrasa inteiro o quarteirão. Ele era mesmo um débil mental. Explodiu o edifício num massacre sem igual. Matou a nata da inteligência nacional, que nunca tinha visto algo tão conceitual. E em meio aos destroços, um corpo se mexeu, um crítico que mesmo assim sobreviveu. O tempo pra dizer uma só palavra, isso é a hiper, ultra, super, trans vanguarda.